Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Agradeço os 630 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado mesmo. Sempre digo, se você gosta do canal, do conteúdo, das lives, das entrevistas, da perspectiva que nós temos, independente, democrática, na defesa intransigente do Estado Democrático de Direito, da Constituição de 1988, dos poderes constituídos, sempre numa forma analítica, crítica, propositiva, indique a uma amiga, um amigo. É muito fácil, canal no YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar o sininho, que são aquelas notificações que avisa as novas postagens, coloque like no que vocês gostarem e utilize, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários, né? Só lembrar para vocês, acabamos aqui, postamos a última entrevista, né? A entrevista com o ministro Aires Brito, né? E estamos postando, acabamos de fazer uma excelente entrevista, já vou só avisar, com o filósofo Mário Sérgio Cortella, uma bela conversa, um colega do Jornal da Cultura, tivemos um bom bate-papo aí, muito legal, muito gostoso, que nós vamos para postar, ou amanhã, ou no final de semana, vocês vão ver, eu comunico depois a vocês, né? E várias entrevistas também que ainda vão ter no final de semana e na segunda-feira. Bem, queria também lembrar que nós criamos uma coisa que eu estou gostando muito, com novos conteúdos, que é o clube. O que é o clube? O clube de membros. Clique ali, vocês têm todas as informações sobre o clube de membros, né? O material que nós postamos, agregando sempre valor para qualificar a reflexão sobre o Brasil, que é o objetivo central do nosso canal, né? Um conteúdo exclusivo, tenho certeza que vocês vão gostar. Bem, além disso tudo, vamos lembrar... lembrar do Twitter, né, o Vila Marco Vila, do Instagram, @Marco Antônio Vila Oficial, lembrar que na plataforma de curso, www.cursodovila.com.br, lá vocês têm todas as informações sobre os 3 cursos que oferecemos, ou seja, História Política das Funções Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil, que é fascismo, www.cursovila.com.br, sempre lembro do Instagram, eles foram, eu confundo as redes, o Instagram da minha mulher, @Letícia de Castro Vila Oficial, que está bem bacana, bem legal, eu sempre entro lá, hoje inclusive, porque é quinta-feira, né, tem tudo aquelas outras postagens, está bem bacana. Bem, só lembrar algumas coisas para vocês, primeiro uma coisa boa, hoje às quintas eu publico o meu artigo no UOL, né, está dando uma polêmica, hoje passaram, vai ter mais de 300 comentários lá, né, há pouco tempo que foi postado, está toda uma polêmica, leiam lá, clicam lá, e está na home, inclusive, do UOL, né, debatendo questões que também a gente coloca aqui para reflexão, né? Vejam lá, acho que é bem bacana. Uma outra coisa chata, desagradável, mas eu mandei para o meu advogado, o doutor Alexandre Fidalgo, um monte de informações que nós obtivemos na internet de nazifascistas bolsonaristas, né? Que fazendo aquela assédio judicial, eles estão agora fazendo uma segunda ofensiva. Já fizeram aquela primeira, perderam, né? Vocês têm conhecimento daquilo, agora estão fazendo em massa uma segunda ofensiva, inclusive com questões que violam até o código da OAB, né? Com um advogado ensinando como é que se faz essa coação. Eles vão fazer uma série de denúncias espalhadas pelo Brasil contra mim, os criminosos nazifascistas bolsonaristas, achando que com isso, com essa ameaça, eu vou dar um passo atrás, vou ficar com medo. Doce ilusão, viu? Doce ilusão. Vou continuar com a mesma postura que eu tenho aqui na defesa intransigente da Carta de 88, ela está sempre aqui, né, com a Carta de 88, não tem jeito aqui, vou continuar a defender a democracia e vou atacar os golpistas, os nazifascistas, no campo das ideias, né, os nazifascistas bolsonaristas, mas é uma ameaça, uma coisa grave, eu queria deixar isso já de antemão registrado aqui com você, uma ofensiva grande e organizada por pessoas que por trás está o garfo, né, e toda aquela turma, aquela quadrilha nazifascista, mas não passarão, tá bom? Nazifascistas não passarão, mas queria deixar registrado com vocês que me acompanham. Bem, acompanhe a CPI, olha, o depoimento de hoje da CPI da pandemia, é inacreditável a quadrilha que o Bolsonaro e seus seguazes, aquele grupo 171 do Exército, que não é o Exército, evidentemente, é uma fraçãozinha diminuta, daqueles coronéis e do criminoso general Pazuello, que eles fizeram no Ministério da Saúde. É inacreditável. O sujeito disse que não sabia nem o salário. O sujeito saiu da Anvisa, ganhava R$35 mil, pediu demissão da Anvisa para ir para o Ministério da Saúde sem função, sem cargo e não sem salário. E ficou trabalhando ali sem nada, dentro. Quer dizer, ele é absolutamente ilegal. E para quê?
Eles queriam propina, não vacina, os criminosos, o Jair Bolsonaro e sua quadrilha, a sua caterva, né? Então, é um negócio assim, inacreditável. Eles têm de sentar no banco dos réus. Essa turma, essa quadrilha, tem de, no nosso Nuremberg, e é grande o nosso Nuremberg, assim como foi na Alemanha. Não é só aquele julgamento de quase 2 dúzias de criminosos nazistas. Continuou depois, você teve uma série de outros julgamentos. Como aqui nós vamos ter? Nada de vingança, entenda-se. Justiça, né? Então, hoje, ele esquecia, não sabia o salário, não sabia as informações, né? Dava de esquecimento. Aí aparecia o áudio dele falando, mas não é o senhor, não estou me lembrando. Né? E vai continuar, a CPI é a mais brilhante CPI do século XXI, é importantíssima, né? O trabalho feito pelo presidente da CPI, pelo relator, pelo vice-presidente, pelo G7, lá, pelos senadores suplentes, pela bancada feminina, em especial o brilhante trabalho da senadora Simone Tebet, né? A história ontem do imóvel, né? Até eu contei também isso ontem, eu estive no Jornal da Cultura, né? É um negócio assim inacreditável. Então, queria deixar só registrado isso, para entrar na questão central, né? A questão central, claro, é o criminoso Bolsonaro. Ele está numa ofensiva, ele está na ofensiva, né? Sempre naquela estratégia, 2 passos à frente, um atrás, 2 à frente, 1 atrás, e algumas vezes 2 à frente e nenhum atrás. Portanto, sempre avançando, 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 avançando. Ele fez algumas postagens consideradas enigmáticas. Uma delas, um vídeo de abril, que ele repostou um trecho, dizendo assim: eu sei onde está o câncer do Brasil. Ele sabe onde está o câncer do Brasil. Continua o criminoso, chefe de quadrilha, o miliciano, né? Se esse câncer for curado, o corpo volta à sua normalidade. Se alguém acha que eu tenho que ser mais explícito, lamento. Vou repetir o que disse o criminoso. Eu sei onde está o câncer do Brasil. Se esse câncer for curado, o corpo volta à sua normalidade. Olha que genial. Se alguém acha que eu tenho que ser mais explícito, lamento. Em suma, é evidente, né? Ele está conclamando o golpe de Estado. E a referência qual é? Vamos fazer as ligações, que eu quero voltar ao discurso do Paulo Sérgio, a última canção, o comandante do Exército. Essa é a última canção, né? Eu vou falar, para entender o que eles querem dizer, que muitos ingênuos entram. Ele está dizendo que tem um câncer. Aí, notem agora, e é importante para entender qual é a linguagem. Citando agora o Metrópolis, né, portal. Ele disse o seguinte, falando hoje numa entrevista, daquelas entrevistas de chapa branca. Ele disse, por uma rádio está transcrito aqui. Os poderes são independentes. Eu entrei com ação para que o processo fosse avante. Nem vou dizer caçar ou não o ministro Alexandre de Moraes. O Pacheco entendeu e acolheu uma decisão de sua advocacia, a advocacia do Senado. Mas quando chegou uma ordem do ministro Barroso para abrir a CPI da Covid, ele mandou abrir. O câncer onde que é? É o STF. Ele postou no mesmo dia que ele estava dando essa entrevista. Vamos entender o que o criminoso está dizendo. É necessário traduzir a conspiração nazifascista que quer ensanguentar o Brasil. Ele quer sangue. Ele quer sangue. Ele é o Drácula contemporâneo. Só que para o Drácula era levantar a cruz. Para o criminoso Bolsonaro é levantar a Constituição. Contar para ele, para o criminoso, mostrar a Constituição. O que ele está querendo dizer aqui? Que o câncer associa com a outra menção que ele fez, daquele vídeo que ele recortou. É o STF. E note como ele desconhece o funcionamento das instituições. Como? O senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, Congresso Nacional, tal qual dispõe a carta, simplesmente engavetou. Assim, estranho, ele engavetou o meu pedido, mas quando veio a ordem do Barroso para abrir a CPI, ele abriu. E por quê? Miliciano Bolsonaro. Ele entende de milícia, até de venda de gás, você viu da forma miliciana? Ele é miliciano, tem as mãos sujas de sangue, ele é sócio de miliciano. Enriqueceu com os milicianos. Ele tem que entender o seguinte, um pedido do chefe do Executivo Federal para abrir um processo de impeachment de ministro da Suprema Corte é uma coisa, e não pode também, porque se vocês forem consultar o que determina a Constituição, e nós lemos aqui a Constituição para vocês tantas e tantas vezes,
não está entre as atribuições do presidente da República, leiam, artigo 84, tem 27 incisos, e nenhum deles reza que o presidente da República pode solicitar impeachment de ministro da Suprema Corte, e nenhum deles. Portanto, não pode, não está entre as atribuições constitucionais. Mas o que ele fez foi uma solicitação que foi engavetada. É diferente de uma decisão de um ministro da Suprema Corte, no caso em tela, o ministro Barroso, que autorizou a abertura da CPI da Covid. E, portanto, o que caberia ao presidente do Senado? O que ele fez? Abrir a CPI. Então, ali foi uma ordem do judiciário e não uma solicitação do chefe do Executivo Federal. Então, é diferente a ação do Legislativo. Dá para entender que você tem 3 poderes e como eles funcionam? Ele não sabe. Por isso que a minha proposta, volto a dizer, criar um conteúdo ou disciplina no ensino fundamental 2 e médio de educação pela Constituição. Educação pela Constituição. Acho que dá uma... né? É até para ele poderia, né, apesar de já estar entrado em anos, ele podia até fazer o cursinho, né, no ensino fundamental 2, porque no médio ele não consegue acompanhar. Né? Seria muito interessante, porque ele não sabe como é que funciona. Aí, então, entenderam a questão do câncer? Quem é o câncer? É o STF. E o que ele quer fazer com o STF? Extirpar o câncer. Então, vamos ler para vocês entenderem. Eu estou fazendo aqui eu estou dissecando o discurso nazifascista do Bolsonaro para entender o que ele e os seus seguazes criminosos falam. Então, na hora que ele fala, eu sei onde está o câncer do Brasil. STF. Continua. Se esse câncer for curado, o corpo volta à sua normalidade. Se alguém acha que eu tenho que ser mais explícito, lamento. É o STF. Então, quando ele está dizendo isso, ele posta isso e dá entrevista falando isso, deu para entender qual é a ligação. Então, é necessário ter uma tradução da linguagem nazifascista. O que eu faço aqui é isso. E no vídeo de ontem, na live de ontem, melhor dizendo, é isso. E eu vou voltar ao general Paulo Sérgio. O que o general Paulo Sérgio deu aqui é sinal verde para o golpe. Ele é golpista. Ele é golpista, ele deu... Agora, se o alto comando do Exército vai segui-lo ou não, são outros 500. Mas ele deu claramente o sinal, e a fala dele é assim. Basta entender discurso, pô. Prestar atenção. Não ir ao discurso. O discurso é muito curto e mal feito, mal escrito. Ele tem problemas, mais um iletrado, hein? Paulo Sérgio, você não é aquele, né? Essa é a última canção. Não é, né? Precisa melhorar, hein? Escrever melhor. Aí, para vocês entenderem como eles mudam, e aí vocês, citando a Folha de São Paulo online, título, intervenção militar para defender democracia não é golpe, diz ex-comandante da rota. Repetindo, intervenção militar para defender democracia não é golpe. Vocês estão entendendo? Eles mudam, é nova língua. É o 1984, é George Orwell. É isso, vocês não entenderam. Quando eu digo vocês, é alguns que... Para ele, é um jurista, o ex-comandante da rota. Sim, o ex-comandante da rota é jurista, o jurista das balas. Olha o que ele diz. Intervenção militar para defender democracia não é golpe. Como a intervenção? Quem é que fala por último no artigo? Ele estava se referindo ao artigo 142. Veja a brilhante entrevista aqui no canal do ministro Aires Brito. Artigo 142. As Forças Armadas constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina sob a autoridade suprema do Presidente da República, né? E destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes da lei e da ordem, né? Qualquer um dos três poderes. Quais são os 3 poderes que dispõe aqui o artigo 2º da Constituição? Vamos lá. Por isso que eu falo essa questão da educação pela Constituição é uma coisa legal, né? São artigos 2º, são poderes da União, independentes e harmônicos, entre si, né? O legislativo, o executivo e o judiciário. O judiciário é o que fala por último. Ele fala por último. Vamos fazer a combinação, né? Vamos à Constituição. Artigo 102, cabeça do artigo. Compete ao Supremo Tribunal Federal tipiamente a guarda da Constituição. Deu para entender? E eu gostaria de lembrar o ex-comandante da rota e a toda a turma o artigo 5º. Vamos lá, eles não leram.
nós precisamos civilizar as polícias e as forças armadas. Não significa que todos os policiais são incivilizados, nem todos os militares, pelo contrário, mas tem um pessoal problemático. Vamos lá. Vamos, então, conhecer o que diz o artigo 5º. Vamos lá, o artigo 5º, 44, inciso 44, em números romanos, inciso sempre, né? Parágrafos números arábicos, tá? Vamos lá. Constitui, isso é para o pessoal do 7 de setembro, hein? Para os nazifascistas, né? Garfo, etc. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Precisa repetir? Sim, vamos lá. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Artigo 5º, mais belo artigo da Constituição, inciso 44. Deu para entender? Está aqui. Está aqui. Eu acho que isso é claro, explícito. Ou seja, o que ele está dizendo, esse senhor, ele desconhece o funcionamento da Constituição por ignorância, né? Não conhece, não entende o que é a Constituição, não leu, não teve alguém que desse uma aula de uns 30 minutos ou desenhasse, se fosse o caso, um desenho de um livrinho chamado Constituição, fizesse uma coisinha assim, porque o que ele está dizendo aqui é um absurdo, fruto da ignorância, mas que pode ter um efeito político devastador, criminoso, pode ensanguentar o Brasil. Diz ele, isso citando a Folha, intervenção militar para defender a democracia não é golpe. Como é que ele pode chegar? Vocês estão entendendo que essa nova língua, lá do 1984, eles torcem todos. E aí você vai me falar assim, tá, mas por que ele está tão preocupado com o STF? Por uma outra razão, vale lembrar, vou só citar isso bem de passagem. A segunda turma do STF vai julgar na próxima terça, dia 31, o recurso do Ministério Público do Rio de Janeiro contra a decisão que garantiu o foro privilegiado ao senador Flávio Bolsonaro as rachadinhas. Ele saiu do Estadão. O pede ao Supremo que derrube a decisão da terceira Câmara Criminal do TJ do Rio, que recuperou o foro de Flávio e transferiu a ação para a segunda instância. Então, a questão se vai para a primeira, se fica na primeira ou vai para a segunda. Vamos ver isso daqui, porque isso daqui é um absurdo, tem de voltar à primeira instância, ele não tem esse foro privilegiado, ele é, né? Vamos aguardar agora aqui. A Corte, inclusive, vale destacar, já restringiu o foro privilegiado à polícia por os crimes cometidos no exercício do mandato em função de cargo. Vamos ver. Bem, o que disse o general? Vamos a ele. Então, para esclarecer, isso é muito importante, né? Para entender o que ele disse, o general Paulo Sérgio. Que eu me lembro da Jovem Guarda. Você veja como esse momento que nós estamos vivendo, a Jovem Guarda está presente, mas aí, né, com outro sentido. O Eduardo Araújo Goiabão, o Sérgio Reis, Coração de Papel, se você pensa que meu coração é de papel, e o general Paulo Sérgio, me lembrei da última canção, essa é a última canção que eu faço para você. Poxa, isso aí causou um impacto, foi um sucesso, tanto que diziam que ele queria, e que ele imitava o que não é verdade, o Roberto Carlos. Aí o Roberto Carlos fez um LP em seguida chamado Inimitável. Tal. Faleceu cedo o Paulo Sérgio, e não tem nada a ver com essa situação, é uma coincidência só de nome aí com o general, mas me lembrei, é o passado, é aquele que disse Fernando Branco, a minha arma é o que a memória guarda. Na música, Conversando no Bar, continua. Dos tempos da panela, eu até voei na panela e acho que na real. Vixe, olha que isso faz tempo. Vamos lá. O que disse o general? Vamos entender o texto. Isso aqui é fundamental. Inclusive, ler e entender o não dito. E na nova língua nazifascista bolsonarista. Isso é essencial. Sob a autoridade do presidente da República, comandante supremo das Forças Armadas, eles fazem questão de dizer isso, comandante supremo das Forças Armadas, tal, né? Continua o general. Integrado à direção superior do Ministério da Defesa, o Exército Brasileiro não para em circunstância alguma. Isso aqui está horrível, a redação. Semi-letrado, hein, senhor? Precisa melhorar. Não para em circunstância alguma. Eu pensei até que estava errado nos jornais, eu fui ao site do Exército Brasileiro, tá? Não para em circunstância alguma e
irmanado com a Marinha do Brasil e a Força Aérea Brasileira, mantém-se sempre pronto a cumprir a sua missão, que não sei qual é, delegada pelos brasileiros na Carta Magna. Né? Ele está se referindo aos constituintes que redigiram esse péssimo artigo 142. Um dia nós vamos ter que discutir a história desse artigo, uma longa história. Né? A defesa, então, os brasileiros delegados isso. Não, foram os constituintes originários. Né? Então, vamos entender. Então, vocês estão percebendo, eles estão falando de brasileiros. Os constituintes, claro, representantes do povo, mas foram os constituintes, não os brasileiros. Continua. Olha tudo que está implícito. A defesa da pátria e a garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem são, portanto, o farol que orienta o contínuo preparo e o emprego da força terrestre. Ele está se referindo, claro, fundamentalmente aqui ao artigo 142. Está fazendo uma transcrição quase que ipsis literis aqui, tá? A questão que se coloca é que aqui ele está dizendo que a defesa da lei e da ordem feita pelo Exército está relacionado a autoridade do presidente da República, que é comandante supremo das Forças Armadas. Vocês estão percebendo a inversão que o Paulo Sérgio está fazendo? Continue a outra parte, porque o resto é toda uma conversa sobre Caxias, inclusive ele nem conhece a história do Caxias, tá? Ponto. Inclusive nós não temos uma boa biografia do Caxias. Tem um bom trabalho da Adriana Barreto de Souza, que é um bom trabalho, mas para, infelizmente, em 1846, quando ele está voltando do Rio Grande do Sul, né, para o Rio de Janeiro. Ele tinha ficado 4 anos fora do Rio, uma mulher dá uma dura nele, com toda razão, 4 anos fora, e para aí, e não tem a continuidade. O livro é interessante, uma tese de doutorado, mas pena que para justamente em 1846. Você gostaria de saber o resto, toda a ação política, Guerra do Paraguai, etc. Né? Pena que o livro trabalha aí. Termina em 1846. Bem, olha, então ele fala uma série de coisas de Caxias, tal, da conciliação. Se soubesse o que foi feito. Bem, até a denominação Caxias, que vem da onde? Lá do Maranhão, né? Porque não é Caxias do Sul, é Caxias lá do Maranhão, que ele é o barão, ali que ele recebe primeiro o título nobiliário, e a repressão foi tudo aquilo, né? Então vamos por parte, continua. Então não é bem o que ele está escrito ali, cito até o Visconde de Toné, mas a gente nem sabe o que é o Visconde de Toné, mas vamos lá. Mantenhamos sempre a fé inabalável na missão do Exército Brasileiro. A missão é aquela que ele tinha dito anteriormente, ou seja, a garantia dos poderes constitucionais, a defesa da pátria e da lei e da ordem. Né? Mantenhamos sempre a fé inabalável na missão do Exército Brasileiro e a crença nos princípios da nossa nacionalidade. Sob as bênçãos do todo-poderoso Deus, dos exércitos, isso aqui está horrível, e iluminados pelo espírito patriótico. Eu gostaria, no começo da República, nunca um comandante do exército escreveria um texto desse tipo, pela influência do positivismo. Nunca, 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 nunca. São outros tempos, né? Vou repetir, sob as bênçãos do todo-poderoso Deus dos exércitos, iluminados pelo espírito patriótico, pacificador e conciliador do Duque de Caxias, que digo pessoa no Maranhão, sejamos, junto aos irmãos brasileiros, inspiradores de paz, união, liberdade, democracia, justiça, ordem e progresso, que o nosso povo tanto almeja e merece, dedicando-nos inteiramente à defesa da soberania nacional e ao bem do nosso amado país. O que ele está querendo dizer é o seguinte, que nós estamos vivendo uma situação oposta. Né? Eles querem a paz, nós estamos divididos. Divididos por quem? Pela Constituição, pela ação do STF, pela prisão de Roberto Jefferson, por deixar de monetizar canais de fake news, pelos criminosos nazifascistas bolsonaristas, pelas investigações do Supremo do inquérito de fake news que envolve empresários nazifascistas, etc., etc., etc. Né? Então, o que ele está dizendo é que isso é ruim, que é o oposto do que ele está. A liberdade para eles. Eu estava lendo agora aqui, eu vi um concessionário aqui de meio de comunicação, portanto não é dono, fazendo uma pesquisa perguntando, sabe o quê? Se o Sérgio Reis não tem direito de fazer convocação para uma manifestação em defesa da democracia. Espera,
Ele estava defendendo o quê? O Sérgio Reis, meu Deus do céu! Invadiu o STF e quebrar tudo. Ele falando, não é eu dizendo que ele está falando, ele tem um vídeo. Vocês estão percebendo como eles invertem a nova língua? E esse senhor aqui, o Paulo Sérgio, o que ele está fazendo? Aquele que não puniu o Pazuello, nem com advertência verbal. E como isso se espalhou como vírus por todas as forças, pelo conjunto das Forças Armadas e pelas PMs. Se tivermos uma tragédia de rebelião de PMs, a culpa também é dele, do Paulo Sérgio. Né? E aí teve aquelas explicações de Poliana, não, ele fez isso porque senão ele perderia o comando e o Bolsonaro colocaria outro general. Tô lá, Polianas, vira essa... Então, quando ele está falando isso daqui, a democracia, justiça, ordem e progresso, é um ataque aos poderes constituídos, é um ataque à Constituição. E o conjunto da fala dele também, quando ele fala sobre, entre aspas, qualidades de Caxias. É bom lembrar que a ação de Caxias dentro do Brasil, não estou me referindo à Guerra do Paraguai, ele ficou lá até a tomada de Assunção, em 1868, depois ele volta ao Brasil e não fica até o final. Aí vai o Conde D, que termina a guerra com a Batalha de Cerro Corá e a morte de Solano Lopes. Bem, está no meu novo livro, que inclusive agora estamos acabando de acertar uma coisa que já voltou da editora, vamos ver se vai sair o mês que vem, vou avisá-los. A ação do CRI Caxias, aqui, do Luiz Alves de Lima e Silva, não vamos chamar ele de Caxias, numa república, chamá-la a todo momento com um título nobiliário, é Luiz Alves de Lima e Silva, caramba, ou não? Inclusive, o homem popular no Exército não era Caxias, o Luiz Alves de Lima e Silva, era Osório, o general Osório. Sim, ele que era o homem popular, que era do Partido Liberal. Luiz Alves de Lima e Silva, do Partido Conservador, né, para os padrões do que era conservador e liberal no século XIX, no segundo reinado. Entenda-se, né? A questão, portanto, que se coloca é que ele tem toda uma ação repressiva aqui, todas nas chamadas, entre aspas, rebeliões regenciais ou revoltas, como a Revolta Liberal de 1842, né? Aqui em São Paulo, Minas, ou a Farroupilha, ou vamos ao Maranhão, e assim sucessivamente, toda a ação de Caxias, né? E naqueles momentos turbulentos que o Brasil teve no primeiro reinado também, até 1831. Inclusive, a atuação dele no 7 de abril é bastante questionada, de 1831, né? Porque o pai está entre aqueles que derrubam Dom Pedro e ele não sabia se ficava com Dom Pedro ou com... houve uma rebelião militar, né? Impondo a abdicação de Dom Pedro, que ele abdica à força, né? No 7 de abril de 1831. Mas... para não nos estendermos muito e não perdermos o fio da meada, o que está dito aqui, nas duas falas mais políticas, é um texto bem pequeno, mal elaborado, inclusive, claramente é um sinal verde para o golpe. Agora, se o general Paulo Sérgio realmente exerce comando sobre o conjunto do Exército, eu não sei. Se ele exerce comando efetivo sobre o alto comando do Exército, também não sei. Algumas pessoas me falam que tem um domínio disso, conversam com os generais, que ele não tem. Se ele desse uma ordem de golpe de Estado, como para proteger a Constituição, como diz esse senhor, a intervenção militar para garantir a liberdade e a democracia, ele não seria seguido pelo alto comando. Mas claramente esse é o cenário. É triste ter discutido essas questões, como há 30 anos nós não falávamos disso. Isso aí era uma discussão que nós tínhamos no passado brasileiro, e que, desde a promulgação da Carta, a página virada. O Bolsonaro deu um grande salto para trás. É um homem do ódio, do sangue. Ele quer sangue. É um homem, ele quer guerra, ele quer conflito. É isso que ele quer. Não que ele vai estar na frente, porque ele é um homem covarde, mas ele quer isso. Ele precisa desse sangue. O nazifascismo bolsonarista precisa de cadáveres. Alimenta o nazifascismo. Basta ver a tragédia europeia e o que significa a ação de grupos neonazistas no pós-Segunda Guerra Mundial. Né? Aqui no Brasil, veja a entrevista com a Adriana Dias e ver o número de células neonazistas, são centenas, até Ku Klux Klan, aqui no Brasil, e que estão interligados com a família Bolsonaro, especialmente com o Bananinha, Dudu Bananinha. Veja as numerações que ele usa, as ligações, aquilo com grupos da supremacia branca nos Estados Unidos. Nós estamos no fio da navalha. Ele quer sangue, Bolsonaro quer sangue, quer golpe.
ele vive do ódio, ele é um incapaz, é um beócio, ele não consegue administrar absolutamente nada, o país está um caos. O que nós temos hoje na CPI é mais uma demonstração, um caos. E ele trouxe do Exército os piores oficiais, né? Como o Pazuello, criminoso, aqueles coronéis que nem vale a pena nominá-los, né? O que eles fizeram, né? Escolher os piores. E o que ele está fazendo, basta ver o Ministério das Minas e Energia, o que está acontecendo, escolhendo na Marinha, na Aeronáutica, os piores oficiais, extremistas, nazifascistas. É isso que ele é. É isso. Era aqueles frotistas de 1977, do fracassado golpe de 12 de outubro. Então, nós estamos naquela situação, agora, em 2011, 2021, perdão, Silvio Frota tentou o golpe e perdeu. Achou que tinha, inclusive, o controle do alto comando, e perdeu. Bolsonaro vai fazer a mesma coisa. E alguns personagens do 12 de outubro de 77 presentes, como, por exemplo, Heleno, que era um então capitão, um oficial do gabinete de Silvio Frota, né? E hoje ele está lá, um general pavoroso, desastroso que ele fez no Haiti, por isso que nós precisamos mudar tudo nas Forças Armadas, currículo, forma de promoção, tudo isso, o papel das Forças Armadas, a estrutura, a distribuição de pontos de vista, está tudo errado, e deu nisso. Então, a questão que se coloca, portanto, para a gente fechar a nossa conversa de hoje, é que a fala do Paulo Sérgio, eu estou vendo que eu sou o único até agora, mas a minha leitura, claro, eu acho que a leitura correta é sinal verde para o golpe. É isso. Só que precisa entender a nova língua nazifascista bolsonarista. Até para entender, quando o cidadão diz aqui, intervenção militar para defender a democracia não é golpe. Eles invertem. E quando ele diz que ele sabe onde está o câncer, Bolsonaro. E aí se refere ao STF, e confundindo a função do executivo com a função do judiciário em relação ao legislativo, e atacando o Pacheco. Então, percebe? O cenário desenhado é esse. Eu estou alertando, não é de hoje. O golpe está em andamento. Ele quer sangue. O Drácula do Brasil é Bolsonaro. Ele precisa de sangue, ele se alimenta do sangue, do caos, da guerra. Ele quer a guerra civil, mas ele vai perder. Mas se nós, democraticamente, de forma organizada, junto com as instituições, reagirmos ao momento mais grave, sem exagero, e posso dizê-lo com tranquilidade, mais grave da história do Brasil republicano. Não estamos num momento tão difícil como esse, tão difícil. E tenho sempre falado e escrito, na crise mais longa da nossa história republicana e mais profunda. E não vai ser fácil sair dessa crise. E o legado vai ser um legado tenebroso. Nós passaremos um lustro, 2 lustros, ou, nesse caso, uma década, para reconstruir o Brasil. Não vai ser coisa fácil, não. Temos condições? Temos. Não será tarefa fácil. Agora, a primeira tarefa é constitucionalmente, pelo que reza a carta, nos livrarmos do miliciano, do assassino, do ladrão, do corrupto, Jair Bolsonaro. Se você gostou dessa e de tantas outras lives do meu canal, está entre os 630 mil inscritos, muito obrigado mesmo. Indica o canal a uma amiga, é muito fácil. YouTube, canal do YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar o sininho com suas notificações, coloque like no que vocês gostaram e utilize, como vocês muito bem fazem, mostrando esse engajamento, a discussão que é super legal nos comentários. Muito obrigado mesmo. Estamos postando, fizemos hoje uma brilhante entrevista, até trazer um pouquinho, peço desculpas, a entrevista com o filósofo Mário Sérgio Cortella, meu colega lá diversas vezes do Jornal da Cultura, né? Aí numa conversa muito gostosa, que eu acho que vocês vão adorar. Nós vamos postar ou amanhã ou no final de semana. Estamos terminando aí para encaminhar isso para postagem, né? Lembro também que nós queremos o clube, eu gosto muito, é uma coisa bem bacana, clube de membros, dá uma clicada lá, vocês vão ver, é um material exclusivo que a gente vai alimentando o clube durante a semana. Tenho certeza que vocês vão gostar. Cliquem lá, Clube de Membros. Lembro também que no Twitter vocês podem me seguir pelo Vila Marco Villa, no Instagram, @Marco Antônio Villa Oficial, e na plataforma de curso, www.cursovilla.com.br, tem todas as informações sobre os 3 cursos que oferecemos: História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil, que é fascismo, www.cursovilla.com.br, e aí, como eu falo sempre, para desanuviar um pouco tudo isso, dá uma entrada lá no Instagram da minha mulher, que está bem bacana, @Letícia de Castro Villa Oficial. Nos encontramos amanhã. Até!